As sirenes já haviam sumido ao longe quando o velho Benedito caiu de joelhos no asfalto quente, o rosto coberto de sangue e poeira, tentando manter o telefone firme nas mãos trêmulas. O policial branco, ainda ofegante, girava o cacetete entre os dedos, como quem acabara de conter uma ameaça mortal, quando tudo o que Benedito fazia era caminhar de volta da padaria. A camisa azul, antes alinhada para a missa, agora colava no peito com manchas escuras. Do outro lado da linha, uma voz serena atendeu. "Pai?" Benedito tentou responder, mas a voz embargou. O olhar do policial endureceu ao perceber que o idoso, mesmo ferido, não estava pedindo ajuda a ele. Estava ligando para alguém mais alto, mais poderoso. Um silêncio tenso se instalou, quebrado apenas pelo som da respiração pesada do agressor. Benedito encarou o oficial, ainda sem dizer palavra. Lentamente, ergueu o celular na altura do rosto, o sangue escorrendo pelo punho. "Filho, aconteceu!" Era tudo o que conseguiu dizer antes de entregar o telefone ao policial. Ele não sabia que estava falando com o desembargador Hélio Martins, um dos nomes mais temidos do Tribunal de Justiça do Estado. O policial pegou o celular com desdém, sem fazer ideia do que estava prestes a acontecer. A voz firme que saiu do outro lado congelou tudo ao redor. "Aqui é o desembargador Hélio Martins, e você acaba de cometer o maior erro da sua carreira." Naquele instante, a arrogância sumiu do rosto do policial. E o que veio em seguida, ninguém da rua jamais esqueceria. O rádio no ombro do soldado Ramírez chiava com interferência, mas ele não ouvia mais nada. O som da voz no celular ainda ecoava nos seus ouvidos, como um trovão surdo que anunciava a tempestade. "Desembargador Hélio Martins." Aquilo não podia ser verdade. Ele olhou para o homem velho à sua frente, ajoelhado, com o rosto partido e os olhos úmidos, como se implorasse para que a dor acabasse logo. Mas havia algo naquele olhar que o fez desviar. Não era medo, era firmeza, orgulho, como se aquele homem, mesmo sangrando, soubesse que não tinha perdido nada. Ramírez recuou 2 passos, quase tropeçando no próprio coturno. Olhou ao redor, a rua começava a se agitar. 3 vizinhos se aproximavam devagar, um deles com o celular já levantado, gravando. Um jovem saiu da garagem ao lado e gritou: "Ele não fez nada! Vocês bateram num senhor que só estava com pão e jornal!" A parceira de Ramírez, soldado Mônica Duarte, se aproximou com a testa franzida. "O que houve, Ramírez?" perguntou o tom tenso. Ele passou o celular para ela como quem entrega uma granada. "Atende. É o desembargador." Mônica pegou o aparelho com hesitação, levando-o ao ouvido com formalidade. "Sim, senhor." "Soldado Duarte?" "Sim, ele está aqui." "Sim, senhor." A cor sumiu do rosto dela, como se tivesse recebido uma ordem de execução. Seus olhos encontraram os de Benedito. "Entendido." Ela desligou e devolveu o telefone ao idoso, que o pegou sem pressa, com os dedos ainda manchados de sangue. "Seu filho está vindo," disse Mônica, a voz quase sussurrada. "Pessoalmente." Ramírez xingou baixinho e virou de costas, tentando pensar no que dizer ao comando. Mas já era tarde. Um carro preto, sem placas oficiais visíveis, apareceu no fim da rua, vindo rápido. Ninguém precisou confirmar quem era. O carro freou seco e, antes mesmo de parar completamente, a porta se abriu. Hélio Martins saiu de dentro do veículo com um paletó leve sobre os ombros, sem gravata, mas com a postura de quem está sempre pronto para julgar. Caminhou firme, os sapatos batendo no asfalto com raiva contida. Ele não correu, também não gritou. Olhou diretamente para Benedito, que agora estava de pé com a ajuda de um vizinho. Quando os olhos dos dois se cruzaram, houve um silêncio breve e pesado. Hélio respirou fundo, tocou de leve o ombro do pai e virou-se para os policiais. "Quem foi?" Ramírez tentou falar, mas a garganta secou. Mônica ergueu a mão timidamente, mas não conseguiu terminar o gesto. Hélio avançou um passo e apontou para o rosto do pai. "Isso aqui foi feito por quem?" Ninguém respondeu.
Uma criança que assistia tudo da calçada disse alto: "Foi o policial careca! Ele bateu nele!" Ramírez sentiu o peso de todos os olhares se voltando contra ele. A humilhação começou a se misturar com raiva, com medo, com a certeza de que sua carreira havia acabado naquele instante. Hélio se aproximou devagar, encarando-o. Nome completo. Senhor, eu achei que ele era um suspeito. Houve um chamado na área. Seu nome completo, soldado. Ramírez de Souza, senhor. Hélio virou para Mônica. E o seu? Mônica Duarte, senhor. O desembargador tirou o celular do bolso e fez algumas anotações. Depois voltou o olhar para Ramírez, mas agora havia algo diferente. Desprezo. Não o tipo de desprezo raivoso, mas aquele que vem da certeza de que alguém não merece o uniforme que veste. Meu pai foi agredido por você enquanto segurava um jornal, um saco de pão e o celular. Não estava armado, não representava ameaça. E você o derrubou, chutou e bateu com um cacetete. Está tudo filmado. Tem 3 testemunhas e 4 gravações até agora. Ramírez deu um passo para trás. Foi um mal-entendido, senhor. Eu não sabia quem ele era. E se ele não fosse ninguém? Cortou Hélio. Se ele fosse só mais um velho preto voltando para casa? Você teria feito o quê? Enterrado? O silêncio caiu como um tapa. Benedito se manteve calado. Encarava o filho, mas também olhava para os policiais com uma calma quase desconcertante. Ele não precisava dizer nada. A presença dele já bastava. Hélio olhou em volta. As pessoas da rua agora formavam um pequeno grupo. Alguns gravavam, outros apenas assistiam em silêncio. Hélio ergueu a voz. Meu pai não é mais importante por ser meu pai. Ele é importante porque ele é cidadão, um homem honesto, e foi tratado como um lixo por quem jurou protegê-lo. Isso vai ter consequência. E não apenas para vocês dois. Ele apontou para os soldados. Mas para a corporação que acoberta esse tipo de conduta. Mônica engoliu seco. Senhor, eu não encostei nele. Eu tentei... Você viu e não impediu. Interrompeu Benedito, pela primeira vez com a voz firme. É o mesmo que consentir. Hélio puxou o celular novamente e fez uma ligação. Identificou-se rapidamente e pediu que a corregedoria da Polícia Militar fosse enviada ao local com urgência. Em seguida, ligou para a Secretaria de Segurança Pública. O peso de cada ligação era uma sentença. Ramírez se sentou no meio-fio, sem conseguir olhar para ninguém. O suor escorria pelo rosto pálido. Benedito se afastou com o filho, enquanto um dos vizinhos lhe entregava um pano limpo e uma garrafa de água. Mesmo machucado, o velho recusou a ajuda de ambulância. Disse que só queria ir para casa, tomar banho e cuidar das dores como fazia desde jovem. Mas não era só dor física. Era outra, mais antiga. A dor de ter sido desumanizado. De ver no olhar do outro a certeza de que sua vida vale menos. Quando os oficiais da corregedoria chegaram, Ramírez foi algemado sob os olhos da mesma vizinhança que ele costumava intimidar com sua postura agressiva. Não houve gritos. Não houve resistência. Apenas o som das algemas se fechando e uma sensação de que naquele dia alguma coisa tinha mudado. Mas o mais impactante ainda estava por vir. A televisão ainda estava ligada quando Benedito saiu do banho, o corpo coberto por marcas roxas e vermelhas, mas o rosto limpo. O filho havia insistido para levá-lo ao hospital, mas ele recusou. Disse que já tinha sido costurado demais pela vida para se abalar com mais alguns cortes. Hélio entendeu. Não com concordância, mas com respeito. Sabia que aquele silêncio do pai não era fraqueza. Era força, daquelas que não precisam gritar para se impor. Na sala, o noticiário local já exibia imagens do ocorrido. A reportagem não poupava detalhes. Idoso negro é espancado por policial militar e identificado como pai de um desembargador. Benedito parou diante da tela, enxugando o rosto com a toalha. O repórter falava em tom sério, mostrando imagens gravadas por vizinhos. Ele ajoelhado no chão, o rosto ensanguentado, o filho chegando, o policial visivelmente nervoso. Um especialista em direito comentava:
Esse caso escancara o que tantos vivem calados. Não foi o crachá que causou indignação. Foi o fato de revelarem quem ele é. Mas e se fosse apenas mais um homem negro? A pergunta não precisava de resposta. Na manhã seguinte, a porta da casa de Benedito amanheceu com flores. Muitas. Cartas escritas à mão, bilhetes de apoio. Gente que ele nem conhecia passou ali, tocando a campainha e deixando mensagens. Uma mulher de lenço nos cabelos, com voz embargada, disse: Senhor Benedito, meu pai morreu em uma situação parecida. Nunca teve justiça. O senhor deu voz pra gente. Ele não soube o que responder. Apenas segurou a mão dela por alguns segundos. Enquanto isso, na corregedoria da PM, o caso já estava sendo tratado com prioridade. Não por convicção ética, mas por medo de exposição. O nome de Ramírez de Souza estava em destaque. Ao abrirem sua ficha interna, descobriram um histórico de abordagens violentas, 3 denúncias arquivadas por falta de provas, uma advertência por linguagem agressiva com um adolescente em situação de rua. A ficha de Mônica era limpa, mas o relatório apontava a omissão de conduta. O comandante da unidade, tenente-coronel Fabiano Lima, foi chamado às pressas para a Secretaria de Segurança. Estava furioso, não por justiça, mas porque agora virou problema político. Tentou minimizar. Talvez o policial tenha se confundido. Havia uma denúncia na área. Tudo aconteceu muito rápido. Mas ninguém queria ouvir. O nome de Hélio Martins pesava como concreto sobre a mesa. Na sala de reuniões da secretaria, Hélio sentou-se diante dos principais nomes da segurança pública do Estado. Ele não estava ali como pai. Estava como autoridade. O rosto sério, as palavras medidas, a raiva transformada em clareza. Não se trata de um erro operacional. O que aconteceu com meu pai poderia ter acontecido com qualquer homem negro deste país. E acontece. Todos os dias. A diferença é que ele teve a quem ligar. Quantos não têm? A sala ficou em silêncio. Eu não estou aqui para pedir punição por vingança. Estou aqui para exigir que esse caso não seja mais um número. Não basta suspender o agressor. Quero garantias de que isso será investigado a fundo. Quero saber quem permitiu que esse policial continuasse nas ruas mesmo com histórico de conduta violenta. Quero saber quem arquivou denúncias anteriores. E quero mudanças. A reunião foi tensa. Um dos coronéis tentou argumentar sobre a pressão do trabalho policial, o medo constante de serem surpreendidos. Hélio olhou fixamente para ele e cortou. Medo não justifica covardia. E autoridade não é licença para brutalidade. Se o uniforme assusta mais do que protege, algo está profundamente errado. No dia seguinte, a corregedoria convocou uma coletiva de imprensa. O porta-voz confirmou que o soldado Ramírez estava detido preventivamente por abuso de autoridade, lesão corporal e conduta incompatível com a função pública. Mônica foi afastada e seria investigada por omissão. O caso seria repassado ao Ministério Público. A repercussão crescia. Entrevistas com vizinhos, especialistas, juristas. Benedito, porém, continuava em casa. Recusava convites para programas de TV, não aceitava dar entrevistas. Eu não sou espetáculo, dizia. Mas ele não escaparia do peso simbólico. 3 dias após o ocorrido, a Câmara dos Vereadores o convidou para uma sessão solene de reconhecimento. Ele hesitou. Não gostava de cerimônia, mas Hélio insistiu. Disse que o silêncio de homens como ele era o que sempre permitiu que a história fosse contada por outros. A sessão estava lotada, o plenário cheio de rostos atentos. Quando Benedito entrou, de camisa branca e paletó simples, foi recebido de pé. Não aplaudido, mas respeitado. Era outro tipo de recepção, uma que ele não estava acostumado a receber, e talvez por isso tenha doído mais. Pegou o microfone com cuidado, olhou ao redor, respirou fundo. Eu não vim aqui para agradecer homenagem. Não quero estátua nem rua com meu nome. Eu vim aqui para lembrar que o que fizeram comigo não foi exceção, foi regra. Só virou escândalo porque o meu filho tem crachá. Mas se ele fosse pedreiro, ou motoboy, ou porteiro, talvez nem estariam me ouvindo. O plenário ficou em silêncio absoluto.
Eu sou homem, eu sou pai, eu sou cidadão, e eu fui tratado como bicho. Então não venham me dizer que foi engano. Quem bate sabendo que não vai ser cobrado não está cometendo erro. Está exercendo poder. As palavras de Benedito se espalharam. Trechos da fala viralizaram nas redes sociais. Jovens compartilharam com legendas como "Esse é o Brasil real" e "Meu avô viveu isso calado". Jornalistas passaram a investigar outras ocorrências na mesma região. Descobriram 2 casos parecidos. Um jovem espancado por não apresentar documento rápido o suficiente e um entregador agredido após ser confundido com suspeito. Enquanto isso, no pequeno batalhão onde Ramírez trabalhava, o clima era de tensão. Alguns colegas diziam que ele estava sendo sacrificado para inglês ver. Outros, mais calados, sabiam que aquilo era só o estouro de uma represa que estava há tempos prestes a romper. Benedito, de volta à rotina simples de acordar cedo, caminhar até a padaria e regar as plantas do quintal, agora era reconhecido por onde passava. Alguns o chamavam de Seu Benedito da Justiça. Ele odiava o apelido. Não queria ser símbolo, queria respeito. E o que mais doía era saber que, no fundo, talvez nada mudasse. Mas quando recebeu uma carta escrita à mão por um menino de 12 anos, algo nele balançou. A letra tremida dizia: Senhor Benedito, eu vi o senhor na TV. Queria dizer que agora eu sei que meu pai também tem valor. Ele também é preto e já foi parado sem motivo. Obrigado por falar por ele. Benedito dobrou a carta com cuidado, guardou na gaveta da escrivaninha e ficou ali, em silêncio. Pela primeira vez desde o dia da agressão, deixou uma lágrima cair, não por tristeza, mas por algo que ele não sabia se era esperança, ou apenas alívio por finalmente ter sido visto. Naquela manhã de sábado, o quintal da casa de Benedito estava mais silencioso do que de costume. O cheiro do café subia da cozinha, misturado ao perfume das flores que ele cultivava há anos com paciência e orgulho. Mas havia algo diferente no ar. Um tipo de inquietação que ele não sabia nomear. Enquanto regava as samambaias, ouviu o portão se abrir devagar. Não era o filho. Era uma mulher de uniforme. E ela vinha sozinha. Senhor Benedito? A voz era suave, mas carregava o peso de quem havia ensaiado aquele momento. Ele a olhou com atenção. Reconheceu de imediato. Soldado Duarte. Lembro da sua cara. Ela abaixou os olhos, constrangida. Trazia nas mãos um envelope e um olhar que misturava vergonha e tentativa de dignidade. Eu vim pedir desculpas, senhor. Eu não fiz nada e isso é o que mais me incomoda. Eu vi. Eu estava lá. E fiquei parada. Benedito a encarou por um momento que pareceu longo demais. O som da água caindo do regador foi tudo que se ouviu. Então ele fechou a torneira, deixou o regador de lado e limpou as mãos no pano da cintura. Eu escutei você falar pouco naquele dia, mas escutar não é o mesmo que impedir. Eu sei, ela respondeu. E não espero que o senhor me perdoe, só que eu precisava vir. Ela entregou o envelope. Benedito não abriu, apenas o segurou firme. O que tem aqui? Meu depoimento. Ao Ministério Público, escrevi tudo o que aconteceu, sem omitir nada. O tipo de agressão, as palavras ditas, as ordens que ele desrespeitou. Fui até o fim dessa vez. Benedito assentiu, devagar. Por um instante, seus olhos pareciam pesar mais do que o corpo. Não é comigo que você tem que fazer as pazes. É com a consciência. Ela agradeceu com um aceno e se retirou, sem esperar mais nada. O velho voltou para dentro com passos lentos. Sentou-se à mesa da cozinha e finalmente abriu o envelope. Leu o depoimento linha por linha. As palavras eram duras, mas honestas. Pela primeira vez, alguém de dentro da farda dizia a verdade. Na semana seguinte, a promotoria anunciou que o processo contra o soldado Ramírez ganharia nova força com base no depoimento da colega. A reconstituição do caso seria feita com perícia completa, análise de vídeos e presença de testemunhas. Pela primeira vez em muito tempo, o sistema parecia se mover,
ainda que com passos pesados, em direção à responsabilização. Mas nada disso aliviava o peso que Hélio carregava desde o dia em que viu o pai ajoelhado no asfalto. Aquela imagem não saía da cabeça. Ele tentou enterrá-la no trabalho, afogar em relatórios, em audiências, em decisões técnicas e imparciais. Mas não havia neutralidade possível quando se trata do próprio sangue sendo desrespeitado por causa da cor da pele. Certa noite, durante um evento jurídico em Brasília, Hélio foi abordado por um juiz federal, desses que nunca perdem a pose. "Vi o que aconteceu com seu pai, Hélio. Uma infelicidade. Mas também um risco, não acha? Você se expôs demais. Deveria ter resolvido isso de forma mais discreta." Hélio mordeu os lábios. Segurou a resposta por um segundo. Depois olhou direto nos olhos do homem e disse: "Quando um idoso é espancado por ser negro, a vergonha não é de quem expõe, é de quem assiste em silêncio." O juiz riu, desconfortável, e se afastou. Mas outros ouviram. Alguns se aproximaram depois, em particular, para dizer que ele tinha razão. Outros, para aconselhar cautela. Sempre a tal cautela. Enquanto isso, Benedito voltou aos seus hábitos com a mesma disciplina de sempre. Passava as manhãs no mercado, às tardes cuidando do jardim. Aos domingos, sentava na praça para jogar dominó com os amigos de longa data. Mas havia algo novo em seus dias. A aproximação de jovens que vinham conversar com ele. Alguns pediam conselhos. Outros só queriam ouvir alguém que havia enfrentado o sistema de pé. Foi numa dessas tardes que ele conheceu Rafael, um garoto de 17 anos, filho de empregada doméstica e porteiro, que estava prestes a desistir do sonho de estudar direito. "Eles nunca vão deixar um preto como eu ser juiz, seu Benedito. A gente só aparece na TV quando apanha." Benedito não respondeu de imediato. Olhou para as mãos do garoto. Fortes, calejadas, mas trêmulas. "Você tem razão", disse. "Eles vão fazer de tudo para você não chegar lá. Vão duvidar de você, te subestimar, te testar o tempo inteiro." Rafael abaixou a cabeça. "Mas você vai chegar mesmo assim", completou Benedito. "Porque se você não for, outro vai. E se outro for, mais um vai atrás. Até que eles não consigam mais segurar." O garoto sorriu pela primeira vez. Não porque se sentiu confiante, mas porque se sentiu compreendido. Enquanto isso, no Tribunal de Justiça, Hélio recebeu a confirmação de que a denúncia contra o policial havia sido aceita. O processo seguia para a instrução. Ramírez seria julgado por lesão corporal com agravante por motivação racial e abuso de autoridade. O Ministério Público também recomendou sua expulsão da corporação. Mas o momento mais simbólico ainda estava por acontecer. Um mês depois do ocorrido, o Conselho Estadual de Justiça Restaurativa convidou Benedito para participar de um círculo público, onde vítimas e agressores poderiam, sob mediação, confrontar verdades e traumas. Ele pensou em recusar, mas aceitou. A sala era ampla, com cadeiras em círculo, no centro da Defensoria Pública. Estavam lá representantes da PM, membros do Judiciário, assistentes sociais, líderes comunitários e civis comuns. Hélio também compareceu, como observador. Quando Ramírez entrou na sala, não havia algemas, mas havia peso. O olhar de todos recaía sobre ele com a força de um tribunal sem toga. Ele se sentou, encolhido. Benedito, do outro lado, manteve a postura ereta. Quando lhe deram a palavra, ele não hesitou. "Eu não vim aqui para te perdoar, Ramírez. Também não vim para te humilhar. Eu vim para te lembrar do que você fez, do que você permitiu que acontecesse e do que isso poderia ter custado se eu não tivesse um filho juiz." Ramírez respirou fundo. A voz saiu fraca. "Eu errei. Não tenho desculpas." "Você teve medo de mim?" perguntou Benedito. O silêncio tomou conta da sala. "Eu tive raiva", confessou Ramírez. "Eu vi o senhor andando devagar, olhando para mim sem abaixar a cabeça. Aquilo me incomodou. Me fez sentir que eu era o nada ali." Benedito suspirou. "E mesmo assim você bateu. Porque se sentiu no direito. Porque sabia que ninguém ia te cobrar. Não é isso?"
Ramírez assentiu, olhos marejados. Então que isso aqui sirva para lembrar que acabou, que cada vez que vocês levantarem a mão contra alguém vai ter consequência, e que a cor da pele de um homem não determina o respeito que ele merece. Na saída, ninguém aplaudiu, mas muita gente chorou. Benedito voltou para casa em silêncio. Sentou-se no quintal, entre suas plantas. Sabia que o Brasil não havia mudado, que muitos outros ainda seriam humilhados, agredidos, esquecidos. Mas naquela noite, enquanto o vento balançava as folhas, ele teve certeza de uma coisa. Aquele velho chão, que tantas vezes o vira calado, agora o ouvia em voz alta. E por mais que tentassem, ninguém mais o faria se curvar. O tempo passou. A rotina no bairro voltou ao que era antes. Carros de som, feiras de domingo, crianças jogando bola entre as calçadas. Mas algo havia mudado para sempre. Era como se a rua, antes acostumada ao silêncio diante da injustiça, agora tivesse aprendido a prestar atenção, a se levantar, a lembrar. Benedito continuava sua vida com simplicidade. Acordava cedo, arrumava a casa, fazia suas caminhadas. Não buscava atenção, tampouco glória, mas a cada semana alguém novo o reconhecia. Na padaria, na praça, no ônibus. Vinham com respeito, não com bajulação. É o senhor Benedito, né? Diziam. O que não abaixou a cabeça. Os convites para entrevistas e eventos nunca pararam. Ele recusou quase todos, mas aceitou participar de um projeto que o emocionou. Uma roda de conversa em escolas públicas da periferia. Não queria palestrar, queria ouvir. Olhar nos olhos de jovens negros e dizer: vocês têm direito de existir sem medo. Na primeira escola, uma menina de 13 anos, de cabelo crespo amarrado com lenço vermelho, perguntou: mas o senhor não ficou com raiva de tudo? Ele sorriu, com os olhos marejados. Raiva eu tive. Ainda tenho. Mas a gente escolhe o que fazer com ela. Eu não quis virar a mão. Quis virar a história. O projeto cresceu. Jornais chamaram de Diálogos com Benedito. Ele dizia que não era nada disso, que era só conversa de gente ferida tentando sarar junto. Em paralelo, o processo contra o policial Ramírez chegou à fase final. O julgamento foi aberto ao público e a sala ficou lotada. Hélio estava presente, discreto, sentado nas últimas fileiras. Mesmo sem farda, a autoridade que carregava não era invisível. No tribunal, as provas foram apresentadas. Vídeos, laudos, testemunhos. O depoimento da soldado Mônica foi o mais contundente. Ela descreveu com detalhes cada minuto da abordagem, o uso desproporcional da força, o desrespeito, a ausência total de protocolo. Quando o juiz perguntou a Benedito se ele gostaria de fazer uma fala, ele se levantou devagar. O silêncio foi absoluto. Eu não quero que esse homem saia daqui odiando mais ainda. Quero que ele entenda o que causou, o que quase tirou de mim, a minha dignidade, a minha vida, o meu nome. Ele respirou fundo. O uniforme que ele usava devia proteger, mas virou arma. E isso não foi azar, foi escolha. A sentença foi lida. Culpado por lesão corporal qualificada, abuso de autoridade e discriminação racial. Perda do cargo público. 5 anos de reclusão, com possibilidade de conversão em regime semiaberto. Para muitos, uma punição branda. Para Benedito, um marco. Pela primeira vez alguém pagava, ainda que pouco, pelo que sempre ficou impune. Na saída do tribunal, os jornalistas se amontoaram. Benedito não falou. Apenas ergueu os olhos para o céu cinza e fechou os punhos por um instante. Depois, seguiu em silêncio. Alguns dias depois, estava no quintal de casa podando os galhos de um pé de acerola quando Hélio chegou. O filho trazia uma pasta nas mãos e o semblante sério, mas leve. Pai, eu queria te mostrar uma coisa. Sentaram-se à mesa da cozinha. Hélio abriu a pasta e mostrou alguns documentos. Tô entrando com uma ação civil coletiva contra o Estado. Não só por você, mas por outras vítimas do mesmo batalhão. Já temos 6 nomes, todos com histórico de abuso, todos ignorados. Benedito folheou as folhas devagar. Leu os nomes: homens, mulheres, negros, pobres, invisíveis. Assentiu com a cabeça.
Não vai ser fácil, filho. Eu sei. Mas é o certo. Também sei. Ficaram em silêncio por alguns segundos. Depois, Benedito se levantou, pegou 2 xícaras e serviu café. Me conta como vai ser isso aí. Hélio sorriu. Pela primeira vez desde o ocorrido, ele viu o pai interessado não apenas em sobreviver, mas em construir. No mês seguinte, a ação foi protocolada. Teve repercussão nacional. Juristas se manifestaram, movimentos sociais apoiaram. Algumas autoridades tentaram desqualificar, dizer que era politização da justiça, mas a base era sólida. Fatos, provas, histórias. O nome de Benedito voltou às manchetes, mas agora acompanhado de outros. Gente comum, gente ferida, gente viva. Numa tarde quente, ele recebeu a visita de Rafael, o jovem que havia conhecido meses antes. O menino trazia um papel na mão. Passei na faculdade, seu Benedito. Direito na estadual. O velho se emocionou. Levou um tempo até conseguir dizer algo. Vai ser juiz? Rafael riu. Ainda não sei, mas agora eu sei que posso tentar. Benedito assentiu. Tocou o ombro do garoto com firmeza. É isso que eles mais temem. Que a gente tente. Naquela noite, sentado no quintal, ele olhou para o céu limpo. O vento soprava leve. O mundo não havia mudado. A polícia ainda espancava. A justiça ainda falhava. O racismo ainda envenenava. Mas agora ele sabia. O silêncio não era mais a única resposta. Se você conhece alguém que já passou por isso, ou se você mesmo já foi calado, desrespeitado, desumanizado, inscreva-se neste canal. Essa história é só uma entre tantas que ainda precisam ser contadas, e a sua pode ser a próxima a transformar o sistema.